Hoje vamos falar sobre petição. Juntada de petição a um processo que segue na justiça, que segue no conselho de recurso, certo? Para que o juiz tome ciência ao julgar esse processo e obter ali seu parecer de forma mais justa diante das provas apresentadas ou diante de um objetivo demonstrado em uma petição, certo? Há dois tipos de petição. A petição juntada de petição e petição juntada, certo? Cada um tem o seu objetivo próprio, tá bom? Então, olha só. A juntada de petição é um aspecto importante na gestão de processos judiciais e é fundamental que os advogados estejam cientes de sua aplicação e aproveitamento no momento oportuno. Além da petição inicial, existem outras situações em que uma petição processual é necessária e se faz necessário a juntada de petições aos processos e ações tais como a juntada de petição de manifestação e petição juntada de subestabelecimento e a petição de juntada de procuração. Nesse artigo, vamos falar um pouquinho, pelo menos, das duas situações. Juntada de petição é uma peça processual em que expressa um pedido a um juiz. Juntada, por sua vez, é um ato de anexar aos autos, no caso, processo, um documento ou uma peça processual relevante para o caso em questão. Em tempos modernos, como hoje atualmente, muitos advogados já utilizam o peticionamento eletrônico, facilitando assim o processo a juntada de documentos, né? Em outro momento aqui eu vou falar para vocês o que significa juntada de documentos, que é muito importante, principalmente em fase administrativa no INSS e em fase recursal e fase judicial. Os três são necessários, em muitos casos, juntadas de documento por esses órgãos, tá bom? A juntada de petição consiste na anexação de petições aos autos, petições ao processo, na qual um advogado de uma das partes faz um pedido a um juiz, registrando formalmente o pedido dentro do andamento do processo. É importante mencionar que existem dois termos relacionados: juntada de petição e petição de juntada. A petição de juntada é uma peça que solicita a um juiz que um determinado documento seja anexado ao processo. Então, a petição de juntada é um documento onde o advogado pede para que aquela documentação seja anexada, seja juntada ao processo original, certo? A estrutura de uma petição de juntada é bastante simples. Inicialmente, o pedido deve ser direcionado a um juiz da vara ou comarca em questão. Em seguida, é necessário mencionar brevemente o cliente, a ação em questão e outras partes. Em seguida, deve-se escalar ou esclarecer qual é o documento a ser juntado finalmente ao processo e solicitar o deferimento da juntada, subscrevendo a petição. Essa petição, ela simplesmente tem que ser decidida. O juiz, ele vai julgar se vai aceitar aquela petição ou não, se ele vai ser indeferido, não aceito pelo juiz, aquela documentação ou aquele sugerimento, aquela ação sugerida pelo advogado, certo? O juiz vai decidir se aceita ou não.
tá bom? Então, no caso das petições juntadas, né, ou juntada de petições, tá bom? Então, no próximo conteúdo, vamos entender mais o que significa juntada de petição incorreta, né? O que acontece nesse caso. Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo conteúdo.